Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do online. Hoje a gente vai falar de amálgama, tá? Primeira aula de dentística. O que acontece? Ano passado, até então, só para vocês entenderem, até então, no concurso retrasado, de 2016, o livro que eles pediam de dentística era o livro do Baratieri 2010, que tem uma parte enorme, né, de preparo para amálgama, de amálgama. Né? E aí eu pegava esse livro junto com o livro de materiais dentários, junto com o livro de Conceição, fazia uma aula inteira de amálgama. Ano passado eles mudaram, passaram para o Baratieri 2015. No livro do Baratieri 2015 não tem amálgama, tá? Mas eu mantive essa aula, a gente vai falar de amálgama e isolamento absoluto, porque no livro do Anos à Vista de materiais dentários tem, e no livro do Conceição também. Tem muito amálgama. Só que eu vou mudar um pouquinho o foco, eu vou falar de amálgama mais voltado para materiais dentários, tá? Então a gente vai falar de reação, de liga, porque pode cair e vai cair. A amálgama é uma matéria que eles gostam. E o que eu tenho percebido assim nos últimos tempos é que as matérias de dentística, as questões de dentística estão caindo muito mais voltadas para materiais do que dentística propriamente dito, tirando a parte específica, tá? Da parte geral. E aí vocês já estão um passo à frente, né, de todos, porque aqui é o único curso que a gente dá materiais dentários, tá? Nenhum outro curso vocês tiveram, vocês vão ver que não tem aula de materiais dentários. Então eu resumi realmente o livro para vocês, tudo bem? Tirando os 2 capítulos, né, de materiais de polimento e revestimento, que eu acho difícil cair, né? Por isso que eu até não coloquei. Mas tem todo o resumo. A aula de materiais dentários está toda resumida para vocês, tá? Estudem muito propriedades, de uma forma geral, materiais de moldagem, adesivo, resina e amálgama. É o que mais cai. Propriedades, ó concurso. E a gente vai relembrar um pouquinho aqui, tudo bem? Para começar falando de materiais de amálgama, a gente vai... Eu vou fazer uma pequena revisão de cavidade, o que é parede circundante. Isso ainda é do livro do Baratieri 2010. Ah, Michele, mas por que você está falando isso? Só para a gente relembrar, tá? Porque lá na frente, quando eu falar preparo, vocês já vão ter uma base, ok? Então vamos lá. Essa aula foi baseada no edital do ano passado, né, que é o Anos à Vista, que é o livro do Conceição, que tem a parte de amálgama, principalmente a parte clínica, que a gente vai falar também, as etapas, né, amalgamação, trituração, e o livro do Baratieri, né, que tem pouca coisa, ele não tem um capítulo específico de amálgama, tudo bem? Então vamos lá, nomenclatura e classificação das lesões e cavidades. Isso aqui, gente, é para vocês terem uma noção, tá? Mas essa parte é do livro do Baratieri 2010. Não vai cair. Bom, não vai cair se mantiver o edital do ano passado, né? Se eles acrescentarem o Baratieri 2010, eu achei besteira, eu achei que eles podiam acrescentar, né, o Baratieri 2015, deixava os 2. Mas vamos ver, se acrescentarem, vocês já estão com conteúdo. Vamos lá. O que são paredes circundantes? A gente tem as paredes circundantes, toda a cavidade, parede circundante e as paredes de fundo. As paredes circundantes são aquelas que elas alcançam a superfície externa da cavidade. Novamente, gente, tudo que for vermelhinho é palavra-chave, vocês podem sublinhar, tá? Então, a parede pode ser vestibular, lingual, palatina, mesial ou distal. Ou ainda, oclusal, oclusal, mesial, distal, vestibular, lingual, quando são paralelas às faces do mesmo nome, tá? E cervical e gengival, quando estão próximas à região cervical. E as paredes de fundo? As paredes de fundo são aquelas que não alcançam a superfície externa da cavidade. E aí elas podem ser divididas, né, em pulpar, quando ela é sublinha isso aqui, ó, perpendicular ao longo eixo do dente, ou axial, quando ela é paralela, essa aqui, ó, paralela ao longo eixo do dente. Elas nunca atingem a superfície, são as paredes de fundo. A gente tem dentro da cavidade os ângulos diedros e os ângulos triedros. Ângulos diedros são encontro de 2 paredes e eles vão receber o nome das paredes que se encontram. Então, por exemplo,
Esse ângulo aqui é o ângulo entre a parede mesial e a vestibular. Então, a gente pode chamar mesovestibular ou vestíbulo mesial, tá? Então, é sempre o nome da parede que recebe. O que mais cai em concurso pode não cair na Marinha, se eles realmente banirem o livro do Baratieri 2010. Mas isso cai em vários outros concursos, porque o livro do Baratieri 2010 é um livro referência. O que eles gostam de cobrar é isso aqui, tá? Os ângulos triédricos. Os ângulos triédricos são os ângulos que, o encontro de 3 paredes. E aí a gente tem esses 2 ângulos aí, ok? São os que eles mais pedem. O ângulo cavo superficial é o outro, isso eles gostam de pedir muito nas questões de amálgama. O que é o ângulo cavo superficial? É esse ângulo aqui, entre a cavidade e a superfície externa do dente. Por que eu já vou até adiantar uma coisa para vocês. Por que eles gostam de cobrar isso? Anotem aí. Porque o ângulo cavo superficial, o ideal é que ele seja 90 graus, tá? Esse é o ideal. Mas 70 graus é aceitável, tá? Então, de 70 a 90 graus. Por que eu tô falando isso? Já vou adiantar para vocês. Vamos lá. Eu tenho uma cavidade, tá? Uma cavidade eu vou restaurar com amálgama, ok? Ele fala o seguinte, que esse ângulo cavo superficial aqui, que é o encontro, né, vamos botar aqui, é o encontro, né, da superfície externa com a cavidade. Ele deve ser 90 graus, ou seja, deve ser um ângulo reto. Por que ele deve ser um ângulo reto? Se eu fizer um pequeno bisel aqui, na hora que eu for fazer a minha restauração, botar o meu amálgama, esse pedacinho aqui vai ter uma espessura muito pequenininha. E para o amálgama, isso é questão de concurso, para o amálgama ser resistente ao esforço mastigatório, ele tem que ter uma espessura de, no mínimo, 1,5, tá? Então, isso aqui tem que ser maior do que 1,5, senão, na hora de você mastigar, esse pequeno amálgama aqui vai fraturar. Por isso que o ideal é que esse ângulo seja 90 graus. Vocês entenderam isso? Porque se eu tiver um pequeno bisel, vai ficar um pouquinho de amálgama, isso aqui, essa espessura não vai ser suficiente para suportar o esforço mastigatório. Tudo bem? Questão de concurso. Ângulo cavo superficial, ideal, 90 graus, aceitável, 70. Questão de concurso. A espessura mínima, a gente vai ver mais lá na frente, do amálgama para ele resistir ao esforço mastigatório é de 1,5, ok? Já adiantei para vocês. Nomenclatura da cavidade. Isso parece simples, parece bobo, mas já foi questão da prova do Exército. Tá? Por que eu gosto de falar outras provas? Porque normalmente a gente não faz só a prova da Marinha, né? Faz Exército, Marinha, Aeronáutica, Prefeitura. E aí eu vou falar para você a questão. Como é que a gente divide a cavidade? A cavidade pode ser dividida em simples, composta ou complexa. Simples, quando envolve só uma face, tá? No caso aqui, oclusal. Composta por 2 fases, né? Oclusal e mesial, oclusal e distal. E complexa, 3 ou mais faces, é uma MOD. E a questão do Exército, ela falava exatamente isso, perguntava, uma cavidade do tipo MOD é classificada como simples, composta ou complexa, tá? É uma questão simples, mas muita gente errou porque eu não lembrava dos conceitos básicos. Isso acontece muito também. Às vezes a gente acha que a prova é tão difícil, fica estudando coisas tão difíceis, tão decorebas, que às vezes esquece da base, tá? Mas cai em concurso também essas questões simples. Classificação é uma outra coisa que cai muito. Também é bobo, mas cai, tá? Então vamos lá. Classificação. Classe 1, 2, 3, 4, 5 e tem a 6 também, que a gente não escuta falar muito, mas ela existe. Cavidade classe 1, superfície oclusal de pré-molares e molares, isso todo mundo sabe, tá de cor. O que as pessoas esquecem é isso aqui, 2/3, né, da vestibular ou lingual, ou palatina, de molares. Já vou mostrar a foto para vocês.
e cicatrículas na região de símbolo da face. Então, classificar isso aqui como classe 1 é fácil, né? Isso aqui, você já olha, classe 1. Isso aqui, ó, que as pessoas têm dificuldade, tá? Isso aqui é uma classe 1, isso aqui é uma classe 1, tá? Vestibular ou lingual de molares. E essa região aqui de símbolo, tá? Do incisivos centrais e laterais. Isso é uma cavidade classe 1. Tudo bem? Classe 2, né? A superfície proximal de pré-molares e molares. Classe 3, superfície proximal, né, de dentes anteriores, sublinha aí, sem comprometimento do ângulo incisal, porque quando compromete o ângulo incisal, qual é a classe? Classe 4, tá? Então, essa é a mais difícil de fazer. Por que essa é a mais difícil de reconstruir? A gente vai ter a aula de resina. Por quê? Na frente, eu quero estética ou resistência? Estética. E na palatina, os incisivos inferiores tocam na palatina dos incisivos superiores. Então, na região palatina, o que eu vou querer aqui? Resistência. Então, eu tenho que adequar uma resina que tenha resistência e estética, ou combinar duas resinas. Isso também é questão de concurso, mas a gente vai ver na aula de resina, tá? Só para adiantar para vocês. Classe 5, olha aqui, ó, foi questão do Exército 2013, tá? Terço gengival das faces vestibular, sublinha, ou lingual palatal, sublinha, de todos os dentes, ok? Muita gente erra achando que é só de dente anterior. Não, de todos os dentes, tanto na vestibular quanto na lingual. E foi exatamente isso que teve a pegadinha da questão do Exército 2013. A classe 6, né, que não é muito visto. Lesões cavidade localizada, ponta de cúspide, aqui, ó, não há envolvimento oclusal, tá? É só em ponta de cúspide. E aí os princípios clássicos do preparo cavitário. O que acontecia? Antigamente, né, quando o Black descreveu essas classes, classe 1, classe 2, classe 3, não se tinha o conhecimento realmente, a etiologia da cárie dentária, o que causava a cárie dentária. Então, o que eles faziam? Acho que eu já até comentei com vocês. Se você tinha uma cárie, você acabava estendendo mais o preparo para prevenir. Então, as cavidades eram muito mais extensas, né? E aí, cada vez que você tinha uma recidiva de cárie, você ia abrindo cada vez mais. Hoje a gente já mudou esse conceito, a gente sabe o que causa cárie. Então o preparo é muito mais conservador, sublinha isso, tá? Por dois motivos. Um, que a gente sabe qual é a etiologia da cárie, a gente atualmente mudou o paradigma, né, de tratamento restaurador para preventivo. Então hoje em dia a prevenção é muito mais importante, não é que é mais importante, mas a gente prioriza mais a prevenção, né? Lembra da aula lá de saúde pública que eu falei para vocês? É muito mais barato a gente prevenir do que a gente tratar. Então, a prevenção está muito mais em alta. E a outra coisa, com o surgimento do sistema adesivo, né? Da resina, que a gente não precisa fazer abrir tanto a cavidade. A gente vai ver a diferença na hora de falar do preparo cavitário. Tá? Então, com o advento do sistema adesivo, os preparos ficaram muito mais conservadores. As cavidades atuais devem ser preparadas com base em dois preceitos básicos, sublinha, máxima conservação e o bom senso. Por que ele fala o bom senso? Eu não falei para vocês que o amálgama ele tem que ter uma espessura mínima de 1,5? Para ter resistência, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma cavidade, eu removi a cárie, e na hora que eu removi a cárie, aquela cavidade está muito rasinha, está 1 milímetro. Qual é o bom senso? Eu vou abrir mais a minha cavidade, mais meio milímetro, né? Para poder fazer o amálgama, ou eu vou optar por outro material? Optar por outro material, por uma resina, né? Por isso que ele fala o bom senso. Ok? Então, tem cavidade que a gente indica o amálgama, não só pela estética, mas por causa da espessura, para não ter que atingir estrutura sadia, tá? Desgastar a estrutura sadia. E a outra coisa importante também, que cai muito em concurso, tá caindo muito para dentística e cai muito na parte de periodontia, né? Quem é periodontista,
é a relação entre a restauração e o periodonto. Tá? Tem duas coisas que são importantes. Primeiro, qualquer restauração a gente tem que ter um bom polimento, né? Por quê? Se aquela restauração tiver áspera, né, tiver com microporosidade, vai acumular placa. Se está restaurado é porque o paciente já teve cárie, a princípio ele já teve cárie naquela região, então ele já tem uma tendência a formar placa. Se a gente faz uma restauração que acumula placa, a probabilidade de ter uma recidiva ali é muito maior. E a segunda coisa é que não adianta a gente só restaurar, a gente tem que tomar cuidado principalmente em restauração na área cervical, tá? Que é a área onde acumula mais placa. Por isso que a gente vai ver na aula de resina que na área cervical a resina de escolha é uma uma microparticulada, tá? Porque ela tem um ótimo polimento. Então nessas áreas tem que ser resinas de alto polimento, tá? Para não acumular placa. A outra coisa que é importante a gente falar é a invasão do espaço biológico. Não adianta eu fazer uma boa restauração, mas que está invadindo o espaço biológico, tá? Porque eu resolvo o problema da cárie, mas eu crio outro problema. Por quê? O que acontece? A gente tem que respeitar as distâncias do periodonto, tá? E isso que cai em concurso é essa decoreba aqui. Cai tanto para a aula nas questões de dentística quanto periodontia. Então vamos lá, a inserção conjuntiva, né, tem 1,7 milímetros, o epitélio juncional 0,97 e o sulco gengival 0,69. Eu não sei se tem diferença, gente, pro livro de pério, tá? Quem for periodontista dá uma olhada no livro, mas se tiver, é pequenininho, é 0,1, tá? É mais ou menos nessa média, isso aqui é do livro do Baratieri. E a gente tem que respeitar o espaço biológico. O que constitui o espaço biológico? Questão de concurso que vocês têm que saber. O espaço biológico é composto por inserção conjuntiva e epitélio juncional. E a gente tem que respeitar esse espaço. Isso já caiu em concurso. Como é que isso caiu? Já caiu na prova da Marinha. Como é que isso caiu? Na hora que eu for fazer uma restauração, né, e essa restauração ela tiver subgengival, a gente pode estender essa restauração no máximo meio milímetro no interior do sulco. Ou seja, a minha restauração ela deve estar restrita à região intrasucular, é o máximo. Mais do que isso, a gente vai criar um problema, ou seja, a gente vai invadir esse espaço. E aí, quando eu invado o espaço, eu não sei se vocês já pegaram no consultório, você tem uma área, o paciente tem uma ótima higienização, mas aquela área está sempre vermelhinha, está sempre inflamada, sempre inflamada. Você fala assim, você só não escova esse dente. Não, tem alguma coisa errada ali. E se você não fizer nada para combater esse espaço inflamatório, o que vai acontecer? Ou isso vai evoluir para uma recessão gengival ou para uma bolsa periodontal, tá? Então a gente não pode deixar essa invasão. Eu tenho uma gengiva toda perfeita, tem aquele pontinho que está só inflamado, alguma coisa de errado tem ali, tudo bem? Pode ser por cárie também, não só restauração. Às vezes o paciente tem uma cárie que está invadindo ali e isso gera um processo inflamatório, ok? Bom, a gente já falou então das cavidades, né? A limpeza da cavidade. Segundo o Baratieri, é importante a gente, após o preparo, limpar a cavidade. E o protocolo que ele preconiza é esse, tá? Limpar com algodão, com água oxigenada 3%, depois lavar copiosamente e aí depois aplicar fluoreto de sódio 2% por 4 minutos, ok? Esse é o protocolo dele. Embora ele fale que a gente pode também fazer a hibridização com o sistema adesivo. Bom, acesso à lesão em diferentes cavidades. Como é que a gente vai? Isso é meio óbvio, né? Mas cai em concurso também. Então vamos lá. Eu tenho uma cavidade classe 1. Como é que eu vou acessar essa lesão? Como é que eu acesso? Acesso direto, né? Por oclusal. O que cai em concurso? O que cai em concurso é isso aqui. Quando eu vou acessar a lesão, eu começo pelo esmalte, né? Quando a lesão não está aquela panela, né? Aquela cavidade aberta. Eu acesso pelo esmalte. No esmalte, eu posso e devo utilizar a caneta de alta rotação, uma ponta diamantada, sublinhe isso, uma ponta diamantada
em alta rotação, ok? Até porque o esmalte, que eu já falei para vocês também, que também é questão de concurso, é o tecido mais duro do corpo humano, ok? Isso já foi questão da prova do Exército. Só que quando eu chego na dentina, a gente tem os túbulos dentinários, né? Os prolongamentos odontoblásticos. Então, eu devo evitar, né? Não é recomendado a gente utilizar a alta rotação, porque a gente pode agredir a polpa. Então, eu começo com uma ponta diamantada, alta rotação esmalte, e em dentina eu vou utilizar ou uma coreta ou uma baixa rotação, tá? E isso tem caído em concurso. Classe 2. A classe 2, gente, eu consigo acesso direto? Às vezes, se o paciente tiver um espaço entre os dentes, se o paciente tiver uma ausência, né, do dente adjacente, eu consigo acesso direto. Na maioria das vezes, você tem os pontos de contato. Então, eu preciso acessar esse dente, mas, na maioria das vezes, eu preciso colocar borracha interproximal. O que é a borracha interproximal? Uma borracha pequenininha, quem já colocou o aparelho sabe, né, que detesta, você coloca entre os dentes para separar os dentes, para criar um espaço. Essa borrachinha é colocada 24 a 48 horas antes, ok? Para abrir o espaço e você conseguir acessar, ok? Normalmente você faz isso, mas existem os acessos alternativos na classe 2 e isso que eles gostam de cobrar em concurso, tá? Quais são esses acessos alternativos? Você tem uma restauração, uma cárie interproximal, ok? Vamos lá. Eu tenho essa cárie proximal. Se eu não tiver o dente do lado, o dente adjacente, eu vou entrar aqui por oclusal para acessar essa cárie? Não, se eu não tiver o dente do lado, o que eu faço? Slot horizontal, acesso direto, né? Tudo bem? Tá. Vamos lá. Eu tenho essa cárie aqui, mas eu também tenho uma cárie aqui na oclusal. Se eu tenho essas duas cáries, eu vejo que tá e tá do lado. O que eu faço? Entro o slot vertical. Entro aqui, rompo aqui um pouco no oclusal, a crista e faço meu slot vertical. Lembra? Vertical e horizonte. Horizontal, ok? Agora, se eu tenho o dente adjacente, tem uma cárie pequenininha aqui, mas a minha crista está preservada, eu vou tentar manter a minha crista preservada. Então, eu entro aqui pela oclusal bem pequenininho e tento fazer esse túnel aqui, tá? Lembrando, claro, que isso aqui tem que ter uma espessura mínima. Isso aqui, gente, é só para concurso, porque você fazer isso aqui na prática é muito difícil, tá? Como é que a broca vai fazer isso? Normalmente você acaba rompendo, tá? Mas como é que cai isso em concurso? Anota aí. A cavidade tipo túnel, cai exatamente essa frase. Eu vou falar a frase para vocês. A cavidade tipo túnel é indicada na região, em cáries, né, na região proximal de premolares e molares. Ponto, é isso, tá? Vai cair alguma variação disso, é indicada para aí premolares e molares, mas normalmente é essa frase, tá? Só para vocês saberem, tá? O que é um slot horizontal, o que é um slot vertical, o que é uma cavidade tipo túnel. É muito difícil a gente fazer isso aqui na prática, porque você não tem certeza que você removeu toda a cárie, porque a broca não faz essa curvatura, tá? Classe 3, gente. A classe 3, normalmente o acesso é direto, né? Às vezes você precisa da borracha interproximal, só que eu quero que vocês sublinhem isso aqui, ó. A primeira opção é sempre o acesso por lingual ou palatina. Por quê? Por questões estéticas, tá? Então, você vem por trás e tenta manter o esmalte da vestibular íntegro. Agora, isso é relativo também. Você olha uma cárie classe 3, você olha a palatina, tá intacta. Você olha a vestibular, tá destruída, aí você vai entrar por palatina, porque é estética. Gente, já tem a cárie na vestibular, entra por vestibular. Só que para concurso é isso, tá? Para concurso a preferência, quer dizer, clinicamente também a preferência é por lingual, mas o que cai para concurso é isso, que acesso de classe 3 é acesso por palatina e lingual,
ok? Classe 4. Classe 4, gente, sublinha, na maioria das vezes também não requer preparo, por quê? Onde acontece uma cavidade classe 4, na maioria das vezes? Um trauma, né? Ninguém tem uma cárie, dificilmente, eu nunca vi, vocês já viram? Uma cárie na incisal. Normalmente é trauma, tá? Bateu, fraturou, e aí fratura a incisal, e aí tem que restaurar. Então, normalmente não requer acesso. O que a gente pode fazer é um pequeno bisel para reter ou por funções estéticas, embora hoje em dia, né, os estudos mostram que isso já está contraindicado, né? Mas para concurso o bisel é para isso. E classe 5, como é que eu acesso classe 5? Acesso direto, né? Remoção do tecido cariado, já falei para vocês, ó. Em hipótese nenhuma, lesões não cavitadas devem ser restauradas. De quem que eles estão falando? Mancha branca. Mancha branca. Mancha branca, se não tiver cavitada, ela é passível de remineralização. Qual é o tratamento para mancha branca? Fluoroterapia, ok? Dentina amolecida, eu vou remover com ponta diamantada em alta rotação ou eu vou remover com cureta ou baixa rotação? Cureta e baixa rotação, tá? Você vê que ele é repetitivo nisso. Em cavidades profundas, quando houver risco de exposição pulpar, deve-se parar imediatamente e fazer o tratamento expectante. A gente vai ver isso em odontopediatria. O que que é isso? Eu estou removendo a minha cárie, né? Eu tenho uma cavidade e aí eu estou removendo, eu estou vendo que tá atingindo, que vai chegar a polpa e vai expor. A tentativa, gente, é sempre preservar a vitalidade pulpar. Então, o que que eu posso fazer? Removo toda a cárie das paredes circundantes, removo o máximo sem expor, e aí eu coloco o material. Que material é esse? Normalmente é o ionômero de vidro, tá? Aguardo 3 a 4 semanas, isso é o tratamento expectante. Normalmente eles pedem esse tempo, 3 a 4 semanas. Por quê? Para eu dar tempo daquela polpa isolar a cavidade, tá? Tentar criar ali uma barreira. E aí depois desse tempo eu vou lá e removo o resto da minha cárie, tá? Então é uma tentativa de você dar tempo dessa polpa reagir, para não expor. Tá? O objetivo é manter a vitalidade pulpar. Isso é o tratamento expectante. Bom, questão de concurso também. Objetivos do preparo. Como é que o meu amálgama se retém na cavidade? Ele tem adesão à cavidade? Não. Então, olha só. Eu já vou botar uma colinha aqui para vocês que já vai servir. Ó. Mecanismo de adesão. Mecanismo de adesão dos materiais. A gente vai ver isso em outras aulas, mas já vou fazer um resuminho para vocês. O ionômero, adesão química ou verdadeira. Como é que é isso? Adesão química ou verdadeira, ou química verdadeira, vocês vão ver esse nome, tá? O que que é isso? A gente vai ver mais na frente. Verdadeira. Tá certo. O que que é isso? O íon carboxílico do líquido, né? O radical carboxílico do líquido se liga ao cálcio do dente. A gente vai ver na aula de ionômero, só para adiantar. Como é que é a adesão da resina? A gente vai ver na aula de resina também, mas eu já vou botar para vocês. É a adesão micromecânica. Mecânica. O que que é isso? Quando a gente faz o condicionamento ácido, a gente cria microporosidade e aí o meu adesivo vai penetrar ali e criar essa adesão micromecânica ou retenção micromecânica, tá? Como é que é a adesão do fosfato de zinco? O fosfato, ele não apresenta adesão, né? Ele fica retido, retenção mecânica, retenção por atrito, tá? Retenção por atrito. Ou seja,
Quando você faz um preparo cavitário e vai cimentar, por exemplo, um bloquinho de metal, uma metalocerâmica, só a ranhura da broca já cria ali umas micro ranhuras e aí o fosfato ele vai ficar retido por atrito. E o que é mais importante, que é a matéria da nossa aula, como é que o amálgama ele fica retido? Retenção macro, deixa eu botar aqui, retenção macromecânica, tá? Eu gosto sempre de fazer esse quadrinho porque aí fica comparativo. Macromecânica. Então, ó, preste atenção aqui. A resina é micromecânica e o amálgama macromecânica. O que quer dizer isso? Você tem, como ele não tem adesão ao dente, você tem que criar uma cavidade onde ele fique retido ali. E aí a gente vai ver que a questão de concurso também, como é que é essa cavidade, ok? Então a gente vai ver, ó, isso aqui tem caído também, até para outros concursos. Como é que é a forma de retenção, de resistência do material e resistência do remanescente? Então vamos lá. Já falei para vocês, a retenção do amálgama é macromecânica, ele tem que ficar retido ali, né? E aí eu lembro da faculdade, quando eu aprendi, todo mundo fala, o que a gente escuta de amálgama? Como é que tem que ser a cavidade? Convergente proclusal, né? A gente sempre chama convergente proclusal retentiva. Só que depende, gente, e é isso que está no Maratieri e é isso que está em prova. Vamos lá. O que acontece? Se eu tenho uma cavidade onde a profundidade é maior do que a largura, por si só eu já crio uma retenção, concorda? Se eu tenho uma cavidade que é estreita e muito profunda, por si só ela já é retentiva. Nesse caso, a minha parede ela pode ser paralela ou convergente. Normalmente é paralela, tá? Então, ó, profundidade maior do que a largura, eu posso ter paredes paralelas, porque por si só ela é autorretentiva, ok? Então, sublinha isso, ó. Profundidade igual ou maior, paredes paralelas. Agora, se eu tenho uma cavidade onde a largura é maior do que a profundidade, vai ser difícil de eu reter meu amálgama. Nesse caso, como é que deve ser como é que as paredes devem ser? Convergente proclusal. Tudo bem? Guardem isso. Como é que eu faço essa convergência, né, proclusal? Como é que eu deixo esses ângulos arredondados? Com essa broquinha aqui, ó, essas broquinhas. 329 e 320, tá? E 329 e 330. São as brocas de cone invertido. Outra questão de concurso, sublinha aí. A convergência deve ser feita apenas na parede vestibular ou lingual e palatina. Por quê, gente? Deixa eu ver se eu acho um desenho aqui. Tá mais na frente. Aqui, ó. Lembra que a gente mostrou a outra foto? Na mesial e distal, o que a gente tem? As cristas marginais. Se eu faço uma parede convergente proclusal na mesial e na distal, o que vai acontecer? O meu esmalte ele vai ficar o quê? Desapoiado. Aqui a dentina, aqui o esmalte. O esmalte vai ficar desapoiado. Como é que eu coloco o amálgama? Eu não vou inserir o meu amálgama e vou condensar? O que vai acontecer com essa crista aqui? Vai fraturar, tá? Então guardem isso. A convergência proclusal é só na parede vestibular ou lingual e palatina. Na mesial e distal, ela deve ser paralela ou levemente divergente. Ah, professora, mas como assim? Levemente divergente, eu estou comprometendo a retenção. Sim, mas está evitando a fratura. Então, a retenção do amálgama é muito mais pela parede vestibular e lingual palatina do que pela mesial distal. Gente, isso é questão certa de concurso, porque quando...
Não. Não. Ela pode ser paralela também, depende da profundidade. Não necessariamente, depende da cárie, né? Não necessariamente, depende da profundidade da cárie, na verdade. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a gente aprende isso, convergente proclusal, convergente proclusal. Aí cai lá na prova, as paredes, mesial, distal, divergente, proclusal. Aí o que você vai marcar? Certo ou errado? Agora vocês vão marcar certo, mas se vocês não tivessem tido essa aula, o que vocês iam marcar? Errado, tá? Já marquei muito errado na vida também. Tudo bem? Vamos voltar lá. Eu tô passando ou tô voltando? Não. Ok? Não devemos realizar na parede mesial distal para evitar o solapamento das cristas marginais. Resistência do material, já falei para vocês. A espessura aqui, qual a espessura mínima para que o meu material restaurador tenha resistência? 1,5. Botem aí, 1,5 a 2, tá? Porque tem hora que o Baratieri fala 2 milímetros também. E aí, gente, olha, lembra que ele falou lá no início que era o bom senso? Por quê? Olha lá, execução de escultura rasa com sulcos e fossas pouco pronunciados. Eu tive uma cárie, removi minha cárie. O meu preparo ficou com 1,8. Eu vou fazer um sulco muito profundo? Não, vou fazer um sulco mais raso. Ou, se a cavidade não tiver, né, essa profundidade, até falei para vocês, desgastar tecido sadio, mas aí vai o bom senso, ou contraindicar o uso do amálgama. O que a gente mais faz normalmente é contraindicar o uso do amálgama. É interessante também que não haja grande variação, pode apagar aqui, gente? Na espessura do material. Por quê? Se eu tenho uma cavidade, né, eu tenho uma cárie, e aí a minha parede de fundo, ela tá irregular. Olha lá, tem uma cavidade, a parede de fundo tá assim, ó. O que acontece? Eu tenho espessuras diferentes aqui. Isso também não é legal. Por quê? Porque eu vou ter tensões diferentes. Então, o que ele recomenda? Se eu tenho uma irregularidade na parede de fundo, faz um preenchimento com qualquer material para depois fazer a minha restauração de amálgama, tá? Então, a parede de fundo, ela deve ser paralela, ok? Deve ter a mesma profundidade. Para assegurar a espessura adequada ao material, parede pulpar paralela ao plano oclusal. E aí, outra questão de concurso, que foi questão até do Exército 2013, a gente tem que tomar só cuidado com os pré-molares inferiores. Eu não acabei de falar que a parede pulpar tem que ser paralela ao plano oclusal, só que a gente tem que tomar cuidado por causa da anatomia dos prés inferiores, porque o corno pulpar vestibular é maior do que o palatino. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou ter exposição pulpar. Então, quando a gente fala paralelo, paralelo, né, à superfície oclusal, respeitando aqui a anatomia do dente, tá? Então, toma cuidado com isso. Isso foi questão do Exército 2013. E aí, novamente, já adiantei para vocês. Ângulo cavo superficial. O que é o ângulo cavo superficial? É o ângulo, né, da superfície externa. Qual é o ideal desse ângulo? 90. O aceitável, 70, né? Vou botar aqui para controlar a hora. Ok? Resistência do remanescente. Como é que devem ser os meus ângulos internos? Os meus ângulos internos devem ser arredondados. Por quê? Para evitar uma tensão aqui, ó. Evitar tensões nessa área. Com a própria broca 329, 330, que são as broquinhas que a gente faz o preparo do amálgama, a gente consegue esses ângulos arredondados. Remoção da estrutura sem suporte. Por que a gente fala o tempo todo em preparo de amálgama que o esmalte sem apoio deve ser removido? Justamente por isso aqui. Porque o ângulo cavo superficial deve ser de quanto? 90 graus. Porque se eu tiver aqui,
uma dentina e um esmalte sem apoio, na hora que eu for condensar o meu amálgama, isso aqui vai fraturar esse esmalte, tá? Então o meu ângulo, por isso que isso aqui, ó, tem que ser 90 graus, ok? Mais um motivo, além da espessura do material. As paredes mesial e distal, já falei para vocês, sublinha, ó, paralela ou levemente divergente. Gente, coloca várias estrelinhas aí, que isso cai direto em concurso, tá? E muita gente erra. Por quê? Para evitar o solapamento da crista marginal. O preparo, gente, o preparo o mais conservador possível, ou seja, a largura da cavidade deve ser 1/3 do meu istmo oclusal. O que é o meu istmo oclusal? É essa distância entre a cúspide vestibular e a cúspide palatina. Então, isso aqui deve ser só 1/3 dessa distância aqui, tá? Se eu tiver isso aqui muito alargado, a minha parede, o meu remanescente dentário vai ficar muito fino. E aí isso fratura. Gente, fratura mesmo. Mesmo anos depois. Eu conheço uma pessoa, que eu não vou falar quem é, que é o meu marido, que não pode escutar. Ele tinha uma restauração de amálgama de anos, assim, tipo, sei lá, desde que ele nasceu. Tô brincando, há muito tempo. E agora, tipo, uns 2 meses atrás, veio fraturar. Por quê? Era uma restauração grande, esses anos todos, né, com a mastigação, uma hora rompeu. O amálgama tá inteiro, a parede palatina que foi embora. Tudo bem? Ainda bem que ele não assiste às aulas. Com a sua mãe? É. Pipoca é terrível, né? Acontece. Exatamente. Por quê? Porque a espessura do remanescente dental é bem menor, tá? E como o amálgama não tem adesão, é diferente a resina. A resina, se a cavidade for muito aberta, você coloca a resina, ela tem adesão, então funciona como se fosse um conjunto. Adere. Quem perguntou? Mas aí não tá falando, tem aquela dúvida, aquele amálgama gigantesco coladinho na polpa e aquela parede fina. Tira ou não tira? Não tira. A colega perguntou, se tem aquele amálgama enorme, gigantesco, com a parede fininha. Tira ou não tira? Não tira, porque você está criando um problema para você. Aquele amálgama tá ali, foi outra pessoa que fez, entendeu? E deixa ali. A hora que fraturar, o paciente vai te procurar e você resolve o problema dele. Eu tenho essa política. Ah, posso trocar a restauração de amálgama com resina? Olha, eu não recomendo. Se você quer, você vai assinar, porque senão a gente cria um problema, entendeu? Tava bonitinho, tá ali sem filtrar, aí você coloca uma resina, que aí... Não que não seja boa, gente, mas tem que ser muito bem feita. Não tem contração de polimerização, às vezes contrai, leva a cuspe, o paciente começa a sentir dor. Aquilo que não estava incomodando passa a incomodar, e você criou um problema para você, tá? Então, assim, eu não tiro. Eu concordo. Minha irmã tem uma no pré-molar gigante. Ela fica, tira isso pra gente. Tira, não tira. Você fala, tiro, mas a gente vai fazer uma prótese. Tiro. Não, eu falei, tira. Se eu expor, você vai pro meu lado. Eu falo, você vai pro papai fazer canal. O que você perguntar? O que é o istmo? O istmo é essa distância aqui, ó, da cúspide vestibular à cúspide palatina ou lingual. Isso tudo é o istmo. Então, a largura da cavidade, ela deve ser 1/3 dessa distância aqui, tá? A classe 2, gente, é bem parecido, tá? Aqui, ó, convergência da caixa proximal, também convergente proclusal. Também, vestibular e palatina, tá? Os ângulos arredondados, enfim, é muito parecido. Ângulo cavo superficial, novamente, próximo a 90 graus, tá? E aí vamos fazer algumas questões para vocês verem como é que cai para a gente entrar na parte de materiais, né, de amálgama propriamente dito. Então vamos lá. Cavidades tipo classe 5 são preparadas nas superfícies vestibular ou lingual apenas de dentes posteriores, vestibular ou lingual apenas de dentes anteriores, vestibular ou lingual de dentes anteriores e posteriores, proximais de dentes anteriores e posteriores ou no terço oclusal ou cervical da face vestibular de dentes posteriores. O que vocês acham? Sim. Letra C, né? Vestibular ou lingual de dentes anteriores e posteriores.